Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Migrar. Eu sou a Thalissa. Eu sou a Marina. E esse é o Pode Migrar. Hoje temos uma convidada muito especial, porque, nós já participamos de um evento dela, tá? Pode Migrar já esteve lá e com certeza você já nos acompanha, você já viu alguma coisa sobre ela no nosso feed. Ela é mulher, imigrante, ela lidera um time de empreendedoras em Leiria, tá? E com vocês, Camila! Aê! Seja bem-vinda, Camila! Obrigada! Estamos muito felizes com a sua presença hoje aqui. E todo início de programa nós temos uma pergunta que nós fazemos a todos os convidados. E aí, pode migrar? Pode migrar, com certeza. Ótimo. Então, já que você respondeu pode migrar, conta pra gente como que foi a sua imigração. Por que você decidiu sair do Brasil? A minha imigração começou há 6 anos atrás, quando no segundo episódio de violência com o Renan, ele foi assaltado pela segunda vez e a mão armada. E na primeira vez ele tinha levado um tiro, o Renan, meu esposo. E aí, na segunda vez, quando ele foi realmente assaltado à mão armada novamente, nós já estávamos casados e a gente sentia aquela insegurança de não vai mais voltar para casa. Todo dia tinha aquele medo de sair para trabalhar. Ele trabalhava num trabalho que tinha muita responsabilidade com dinheiro, então por isso que por isso que Estava ele vulnerável, né? vulnerável, por isso que ele já tinha sido abordado, né, 2 vezes para assalto. E aí a gente resolveu que era bom para nós vivermos num lugar onde a gente tivesse mais segurança, mais qualidade de vida. Sair do país nunca tinha sido um objetivo, um sonho ou algo que nós tivéssemos traçado. Foi só mesmo por esse motivo, mas nos abalou tão profundamente que nós decidimos, assim, em questão de dias mesmo e meses, vamos embora do país? Vamos. E eu sou muito 880, então, quando ele falou, vamos embora do país, eu falei, vamos. Você já arrumou a mala. Eu falei assim, então vamos para Portugal, que é um lugar que eu procuro sempre saber, né? E eu falei para ele, eu procurei saber sobre Portugal e tem uma qualidade de vida excelente, não é um dos lugares que mais o salário é um dos melhores não é um dos melhores da Europa, mas em termos de qualidade de vida era muito bom. E aí eu falei para ele, tem a questão da língua, que eu tenho um pouco de dificuldade de falar outras línguas, e aí eu falei para ele, então vamos para Portugal. Então decidimos vir para Portugal. Perfeito. Então foi mesmo para fugir da violência, né? Foi mesmo para fugir da Você violência. é de qual cidade do Brasil mesmo? Interior de São Paulo. Nossa, interior e... E mesmo assim lá, sim, muita violência. E está em Portugal há quantos anos mesmo? 6 anos. 6 anos já. E logo que você chegou, como que foi a adaptação? Olha, a gente se programou bem, então a gente veio... eu acho que vale a pena falar isso, né? Porque eu acho que a gente fez um planejamento, desde o dia que eu decidi, e a gente fez um planejamento de 5 meses, mais ou menos, no qual a gente se planejou mesmo para trazer tudo que a gente tinha. Então, a gente veio com uma boa reserva, uma boa quantia em dinheiro. A gente também se planejou em termos de conhecimento, como era o país, como eram as regras, o que a gente ia precisar de documentos, como a gente podia se adaptar mais fácil, né? Como seria a adaptação aqui. Migrante exemplar, né? Exatamente. No YouTube, a gente assistiu muita coisa, então por isso que eu acho que vale super a pena, né? O que vocês fazem, porque traz muita clareza, né? Para quem tá em qualquer lugar do mundo, pode ir assistir e Pode ajudar, né? Isso, pode ajudar. E foi isso que a gente fez, a gente realmente... sentou mesmo, estudou mesmo. Por isso que eu falo, estudem para vir para cá, ou para ir para qualquer lugar, né? Que você vá fazer uma imigração, porque acho que isso é muito importante. Para vocês terem uma ideia, nós nunca pagamos por nenhum documento aqui.
a não ser os que realmente eram pagos. Todos os documentos nós tiramos gratuitamente Conta própria. e por conta própria. Nós mesmos fomos procurar como que fazia e Mas foram isso porque atrás. antes vocês já fizeram uma pesquisa, já sabiam como era feito. Sim, Exatamente. Isso é muito importante. E vocês imigraram para Portugal e você foi direto morar em Leiria ou você morou em outra cidade antes? Como que foi, assim, a sua chegada aqui nesse A gente sentido? chegou e quis ser um pouquinho de turista. Acho que justamente por nunca ter conhecido nenhum outro lugar, né, a não ser o Brasil, eu queria mesmo conhecer um pouquinho. Eu sabia que depois a realidade seria mesmo trabalhar. Então, a gente conheceu Lisboa, conhecemos o Porto. Quando eu cheguei em Lisboa, eu senti um pouco mais de dificuldade por se tratar de uma cidade um pouco mais um pouco mais cheia, né? Populosa, com autocarros e eu não estava muito acostumada por causa do interior. Aí, quando eu fui para o Porto, eu fiquei encantada. Quando eu cheguei no Porto, eu pensei, agora eu estou na Europa, porque eu nunca tinha visto nada parecido, né? E depois, eu estava sentindo dificuldade em encontrar trabalho e encontrar também arrendamento. Foi quando uma amiga do Brasil disse sobre Leiria e automaticamente lá vamos nós para o YouTube de novo fazer uma pesquisa sobre Leiria. Vimos que realmente Leiria era uma cidade que acolhia muito os imigrantes brasileiros, que já tinha na época, 6 anos atrás, uma percepção assim de muitos brasileiros lá na cidade. E aí eu falei, vamos. E fomos com a cara e com a coragem. Chegamos lá com 15 dias que nós já morávamos num quarto. Nós encontramos a casa onde nós estamos até hoje. E inclusive, o episódio quando eu encontrei a minha casa, foi uma coisa assim bem legal que quando a gente estava passando por uma das ruas principais ali da cidade, uma senhorinha nos convidou a entrar à loja. E eu vi a senhorinha assim, bem velhinha, acho que ela tinha uns 80 anos, a dona Felismina, já faleceu, faz 2 anos que ela faleceu. E ela me convidou para entrar na loja. E quando eu entrei na loja, ela falou que tinha tido artrose, estava com as mãozinhas assim, um pouquinho mais torta. E eu falei assim, o que se passa? A senhora está com uma carinha triste? A senhora me convidou para entrar na loja, mas está com uma carinha triste. E ela falou assim, que tinha tido artrose, contou como um belo português. E eles gostam muito de contar a história de vida deles e eu acho isso super respeitoso da nossa parte também ouvir, né? E aí eu ouvi e quando ela terminou de dizer, eu falei para ela, a senhora quer um abraço? Aí abracei ela. E aí perguntei para ela se ela não queria, tipo, que eu varresse a loja. Então, porque ela comentou que não conseguia varrer a loja nem tirar o lixo. E eu percebi que a loja tinha muita... Tava suja e tinha muito lixo. E aí eu fui, retirei o lixo e o Renan do lado não entendendo nada. A gente tá passeando e você tá limpando a loja. Mas foi uma coincidência. Não foi, eu falo que Deus nunca ele faz nada por coincidência, né? E eu terminei de varrer a loja e tudo. Ela me deu um chapéu, porque ela ficou muito agradecida e muito feliz. E criamos ali um vínculo de amizade. E antes de eu ir embora, eu perguntei para ela, olha, eu estou aqui, faz 15 dias que eu moro aqui em Portugal, eu estou aqui em Leiria, e eu queria saber da senhora se a senhora sabe de algum lugar para arrendar. E ela disse assim, olha, as minhas casas estão todas arrendadas, mas eu vou te dar um cartãozinho de um senhorio e você procura ele. E era dono de uma imobiliária. Eu lembro quando nós chegamos, eu e o Renan, na imobiliária, a primeira coisa que a recepcionista perguntou se a gente tinha fiador. E fazia 15 dias que nós estávamos aqui. Não conhecia ninguém. Não conhecíamos ninguém, nós não temos, assim, nenhum parente próximo, nem nada aqui. Então, pronto, eu pensei, olha, não tenho fiador, falei para ele. Mas, como um belo português também, ele nos convidou a conversar. Pronto, contou toda a história dele. Nós ficamos ali umas 2 horas com o senhor Henriques, que é o meu senhorio até hoje. E quando ele perguntou como que eu conhecia a dona Felismina, eu falei para ele, com muita bondade no coração, o que tinha acontecido. Falei, olha, eu conheci ela assim, do jeito que eu estou contando para vocês. E ele nem esperou eu terminar de falar, ele apertou o interfone e falou para a menina da recepção, entra para pegar o documento do casal, que nós vamos fazer o contrato para eles. E a moça falou, mas eles não têm fiador. Eu sei, mas o senhor não abre exceção para ninguém, mas para eles eu vou abrir. Olha só.
Então, eu gosto de contar isso porque eu acho assim, tudo bem que não é uma história que pode acontecer com muitas pessoas ou que vai acontecer com... Isso não quer dizer que se aconteceu comigo vai acontecer com outras Sim, pessoas. sim. Mas que, às vezes, por um ato de bondade ou até mesmo por algo que a gente acha que nem não tem muita ligação uma coisa com a outra, e as coisas com Deus são mais ou menos assim, É né? aquele ditado também, né? Que o bem sempre volta ao remetente. Isso, é Então, você verdade. fez uma bondade ali sem Isso. esperar nada de Voltou troca. de alguma forma para você, né? Isso. O Ah, meu muito senhorio, legal. assim, é uma graça. Até hoje a gente tem amizade. Eu tenho amizade com o meu senhorio até hoje. Ele é um senhorzinho de idade. A dona Felisvina já faleceu. Ela tinha uma Sim. loja de chapéu ali no centro de Leiria. E uma queridinha. Eu sempre, enquanto ela estava viva, eu sempre ia lá visitá-la. Porque ficou aquele carinho, né? Sim, claro. De não só de gratidão, mas também de bondade, assim, que eu via sempre que ela era uma senhora que sempre... Tinha dificuldade, Isso, né? e que Aham. era bom estar passando ali para dar um carinho, uma palavra e tudo. Camila, agora conta pra mim uma curiosidade que eu tenho. Como que surgiu essa sua ideia de unir esse movimento de mulheres? Porque você tem como objetivo conectar mulheres empreendedoras. Sim. E eu acho que você sente isso como uma certa até missão, né? Sim. Como que surgiu isso de uma forma natural, espontânea? Você sempre teve um desejo, um sonho, assim, de fazer um movimento como esse? Conta pra gente. Eu nunca tive esse sonho de ter esse movimento, nem nunca imaginei que estaria nessa posição no qual estou aqui em Portugal. E o que aconteceu com vocês falaram assim, como foi a minha trajetória? Foi a primeira pergunta, foi como eu comecei, né, aqui como imigrante. E eu senti muita dificuldade quando eu cheguei aqui, porque eu não percebi que eu não podia ser logo de cara empreendedora. Eu quis me legalizar mesmo das formas que eu achava e que eu tinha pesquisado mais corretas, que seria com um contrato de trabalho. Então, como eu passei por algumas dificuldades que eu digo assim, eu tive que fazer alguns trabalhos no qual eu achava que eu nunca faria. E aqui eu tive que fazer tanto por necessidade, Para ter o contrato. como para ter o contrato, e também para me se inserir na sociedade. Eu sempre procurei trabalhar em empresas portuguesas e realmente para me inserir mesmo com a sociedade portuguesa, para me aprender com eles os costumes, as responsabilidades. E eu trabalhei 2 anos. Trabalhei 1 ano na limpeza e 2 anos na Peugeot, lavando carro, e 1 ano nas limpezas. Depois que eu passei por essa trajetória, eu percebi que nós, imigrantes, chegávamos aqui com uma dor extrema, né? com carreiras, com profissões, e que quando chegávamos aqui não conseguíamos trabalho no mesmo setor, que sempre tínhamos que fazer um outro tipo de trabalho. E aí as dores dessas mulheres, principalmente de nós mulheres, me comoveu muito, porque eu pensava, nossa, toda a dor que eu passei, outras mulheres estão passando ou vão passar. E aí eu quero criar um movimento no qual eu possa acolher essas mulheres e eu também possa mudar a mentalidade que elas têm, porque chegar aqui como imigrante não é minha percepção, né? Não é muito adequado você já ir logo de cara imigrar. Imigrar não é empreender. Sim. Porque eu acho que a gente tem que ter uma trajetória, até mesmo como funcionário, para saber como é as leis daqui, como se comporta, qual é a realidade, o que você vai precisar fazer quando você realmente resolver ser empreendedor. E aí eu lembro que quando eu quis mudar de carreira, eu mudei de carreira, resolvi ser massoterapeuta e criei o grupo Mulheres Empreendedoras de Leiria. Criei o grupo e, primeiramente, era só mesmo para acolher, para nos ajudar, nos incentivar, para ser como se fosse um grupo de acolhimento, de força. E só que foi tomando uma proporção tão grande e as pessoas foi pedindo. Lisboa e Porto sempre tem aqueles eventos de empreendedorismo, de conexão. E a Camila tem tanta conexão, conhece tanta gente, por que não fazer um evento? E aí foi quando eu pensei, ok, vamos fazer um evento. E aí eu criei o Conecta Empreenda. E aí eu lembro que na primeira edição do Conecta Empreenda,
quase não tinha movimentos em Leiria. E eu tive 60 pessoas no meu primeiro evento. Nossa. E eu tive que barrar várias pessoas para não ir, porque o local onde eu tinha feito Né? só comportava 60 pessoas. Mas se eu tivesse feito num local com 150, acredito eu que tinha alcançado. Nossa, então o seu primeiro evento já foi um super sucesso, né? Foi porque as pessoas precisavam, era uma coisa que Tava carente disso, estavam né? carentes. E faz quanto tempo que você criou o movimento? Em novembro do ano passado. Olha só, e já é esse sucesso, hein? E eu já acompanho, né? A gente já te acompanha, então a gente vê que além de apenas o evento, você tem criado um grupo para que as pessoas se apoiem, seja algo mais fixo, né? Que possa permanecer. Você tem mais planos, assim, para que seja algo fixo? Pensa em fazer mais eventos? Você pensa em expandir o Conecta ou vai continuar sendo eventos periódicos? Sim. A gente pensa em expandir o Conecta, né? Não só para fazer em Leiria. Também expandimos a primeiro momento a gente viu que o Conecta seria somente para mulheres e depois a gente percebeu que existia uma carência também, porque muitas empreendedoras trabalham também com os esposos. Uhum. Então a gente abriu essa oportunidade também dos homens estarem participando. Então a gente quer sim abrir, né, para outros lugares, outras cidades. E com relação ao nosso grupo ali mesmo, do Mulheres Empreendedoras, a gente pensa assim, em fazer um clube realmente, né, no qual elas se associem, no qual elas tenham vários outros benefícios, além dos benefícios que elas já têm no grupo, para que realmente seja um movimento forte, no qual cada empreendedora indica a outra empreendedora dentro do grupo. Legal. E uma pergunta, por que você pensou em fazer primeiramente para mulheres e não, tipo, para empreendedores no geral? Por que você tinha essa facilidade para o grupo feminino? Porque por causa dessa dor que eu falei, eu sempre achei que as mulheres quando chegam, eu sempre olhei num contexto assim, as mulheres quando chegam aqui, eu como imigrante, né? Eu sei que nessa questão de empreendedorismo, a gente não escolhe, né? Imigração ou não, que nem o meu grupo, ele é para mulheres independente de qualquer coisa, independente da religião, ser imigrante ou não, sim. E aí eu vi que a mulher era mais, digamos assim, a minha percepção é que a mulher é um pouco mais frágil com relação a isso e que a adaptação para a mulher era sempre mais difícil. E também no empreendedorismo eu também concordo que sim, que a mulher ela pensa na casa, nos filhos, ela fica preocupada se realmente empreender vale a pena, porque ela tem aquela dificuldade de, será que vai valer a pena? Lá eu tenho um ordenado certinho, um ordenado todo mês. E aí eu sentia essa vontade de fazer só para mulheres, para justamente incentivar, para justamente dar força e mostrar que nós mulheres conseguimos sim fazer a diferença. E eu não sou feminista, mas acolho muito a bandeira de que nós mulheres temos sim que ter novas oportunidades, né? A gente está num país no qual há pouco tempo se as mulheres votam, só há 50 anos, né? Que as mulheres votam. E outras coisas também que aqui, ao longo dos anos e há pouco tempo que as mulheres... Vai sendo conquistado, né? Isso, tem conquistado o seu espaço. E eu acho que é importante esse movimento para acolhermos mulheres, porque já existe muitos movimentos que acolhem homens e mulheres. E eu queria um movimento específico. Bem legal. Uma das coisas que você falou na sua palestra que marcou muito a gente também foi que você contou um pouco de toda a sua vida. Tinha até uma foto de você criancinha, né? Que você coloca na sua apresentação. E aí você contou de um episódio um pouco delicado, né? E difícil da sua vida. Que você disse que sofreu violência doméstica, né? Sim. E, enfim, superou, passou por tudo isso. Hoje em dia você fala que é casada com um príncipe, né? É verdade. Tem vários vídeos de você falando que é casada com um príncipe. Eu acho isso incrível. E que hoje você ajuda mulheres também com o seu testemunho, né? Para incentivá-las. Conta um pouco pra gente sobre esse momento.
Então, eu sofri violência doméstica durante 7 anos e foi um momento bem difícil da minha vida. E eu falo que falar desse assunto hoje já é mais leve para mim, mas para algumas mulheres eu acredito que não deve ser. E é justamente por esse motivo que eu tento sempre estar falando, mesmo nas minhas apresentações, falando justamente da minha jornada. Porque às vezes uma mulher vê eu hoje em dia e forte, toda de Líder. rosa, e aí pensa que nós não passamos por isso. Mas só quando a gente está naquela situação que a gente percebe como é aquela situação e como ela é difícil. E ela é uma situação que eu falo assim, que quando nós estamos com alguém doente, a gente se torna tão ou mais doente do que o próprio ser. A gente acaba se acostumando com aquela rotina, a gente acaba se acostumando a sofrer aquilo calada. Então, os anos vão passando, para vocês terem uma ideia. Eu apanhei durante 7 anos. E muita gente hoje me pergunta, por que tanto tempo? Porque eu não tinha força, eu não tinha ânimo, eu não tinha coragem para sair daquela situação. Eu achava que não existia uma luz para aquilo. Eu não achava, eu não via um caminho, né, para sair daquilo. Por isso que acho que hoje as mulheres que procuram ajuda são muito fortes, porque existe muita ajuda, inclusive existe uma associação ali mesmo em Leiria, chama Associação do Século XXI, que acolhe mulheres que sofrem violência doméstica, e não só mulheres, qualquer pessoa que sofra violência No âmbito familiar, no âmbito né? familiar, idoso ou criança. E até mesmo homem. Sim, sim. Sim. Existem homens também que apanham das Cônjuge. mulheres, da cônjuge. E pronto, e eu achei que é sempre importante estar falando disso, porque eu superei isso, né? Eu falei que eu sou do 880 e eu justamente escrevi um capítulo num livro aqui em Portugal. Fui convidada para escrever um livro com mais 20 mulheres e eu contei a minha história de vida e chama do 880 o meu capítulo. E eu falei que justamente eu sofri violência doméstica, superei, né? Durante 5 anos eu fiquei sozinha. E quando eu já estava um pouco preparada, né? Quando eu já tinha me encontrado, quando eu já tinha realmente tido certeza que eu era forte, que eu era... Porque quando a gente vai morar sozinha, a gente só depende de nós mesmas. E quando eu percebi que realmente eu podia, foi quando eu já estava preparada para encontrar alguém. Para entrar num novo Sim, relacionamento, Num novo né? relacionamento. Foi quando eu encontrei o Renan, que eu falo que é meu príncipe. Já vamos para 8 anos. 8 anos que agora, em dezembro, faz 8 anos de casados. Fez agora, em julho, 8 anos juntos. E foi uma experiência, assim, arrebatadora. Porque com 1 mês de namoro, o Renan me pediu em casamento. Com Nossa. 5 meses juntos, nos casamos. E nós temos uma boa diferença de idade, nós temos 13 anos de diferença. Sim. E as pessoas achavam estranho, né? Ou achavam o normal. Ah, ela tá grávida, isso não vai dar certo, ele é muito novo para ela. Muito rápido. Muito rápido. E pronto, e a gente percebeu que não, era isso mesmo que a gente... Eu falo que eu sou cristã e não acredito muito nessa conexão de alma gêmea. Mas, para mim, a alma gêmea é como se fosse a sua outra metade, né? A pessoa que realmente Deus preparou para você. E eu percebi isso logo quando eu conheci o Renan. Eu percebi que ele realmente era a minha metade, que ele era realmente a pessoa que Deus tinha preparado para mim. E aconteceu essa mesma coisa com ele. E a nossa conexão é essa. O Renan, ele é totalmente oposto de mim. Ele é muito calmo. Ele é fleumático. Eu sou sanguínea. Mas é assim, né? Para equilibrar, tem que... Para equilibrar esse relacionamento. E, assim, como que você tirou forças para encarar toda essa situação e sair por cima disso? Para alguém que está vivendo o que você viveu no passado, o que você aconselha? O que você diz? Porque eu acho que quando você está no meio do furacão ali, é difícil você ver alguma saída, né? Sim. Como que você conseguiu, depois de 7 anos,
passando por O esses que episódios, despertou ali, né? que você chegou e falou assim, chega, que não dá mais? Eu tenho certeza que foi Cristo. Tenho certeza que quando a gente se encontra realmente espiritualmente mesmo, por isso que corpo, alma e espírito, elas estão sempre interligadas. E as pessoas têm que entender que quando a gente tem algumas fraquezas e alguns pontos na nossa vida que tem que ser curado e essa cura às vezes não consegue ser física. Então, eu lembro que quando eu me conectei com Deus, literalmente, eu percebi que o amor dele por nós é tão grande que ele deu o seu filho. E aí eu também percebi que ele fala que eu tenho que me amar, amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, eu percebi que, primeiro, antes de amar alguém, eu tinha que me amar. E eu não tinha esse amor. Então, eu não sabia, eu não tinha essa noção de amor. Mas quando eu encontrei o amor de Deus, eu percebi que o amor de Deus, ele supria qualquer conjugação de amor. E aí eu percebi que, meu Deus, então, primeiro, eu amo a ti. Depois eu me amo. E depois eu estou preparada para amar alguém, né, para dar esse amor para as pessoas, tanto para o meu grupo, quanto para as outras pessoas no geral, como também para um relacionamento. E aí foi a hora que eu realmente foi libertador e eu pude realmente receber alguém para me amar. Porque era uma ferida que estava ali, mas nunca era preenchida, nunca era curada. E eu percebo que o amor de Deus, ele transforma qualquer coração. Qualquer coração é curado por Deus. Porque o amor dele é infinito e ele muda e transforma as nossas vidas. E quando eu encontrei o Renan, eu estava assim. Eu sou uma pessoa muito carente de amor, não por não ter tido, pelo contrário. Eu tive uma infância que eu tive muito carinho, meus pais são muito amorosos. E eu falava para minha mãe, eu vou casar com um príncipe. E ela falava, príncipe não existe, filha. Eu falava, existe. Não aquele do cavalo, né, que vem com a princesa. Não, o príncipe, mãe. Eu falava para ela, aqueles que puxa a cadeira, que é romântico. Gentleman. Isso, que beija minha mão, que seja carinhoso, que vai falar para mim, você nunca vai precisar passar uma dificuldade, que eu vou estar sempre aqui por você, eu vou sempre cuidar de você. Eu acho que porque o meu pai sempre nos cuidou muito, com muito zelo, até demais. O meu pai era muito Protetor, né? protetor. Até ele sufocava a gente. Acho que por isso que eu desobedeci tanto ele em vários momentos da minha vida. Porque eu queria Sim. perder um pouco aquele controle. E quando eu consegui achar o amor de Deus, eu percebi que o amor de Deus, ele não é com autocontrole, né? O Senhor, Dá liberdade, ele né? nos dá liberdade. Por isso que nós somos diferentes dos anjos, porque nós temos livre-arbítrio. Sim. Os anjos, eles são controlados por Deus. E nós, humanos, não. Nós temos esse livre-arbítrio. Então, olha que coisa mais linda que Deus nos deixou, essa liberdade de poder amá-lo. Por isso que também ele fala que ele está à porta e bate. Ele não deixa ninguém entrar se não convidar. A gente convida ele para entrar. Então, ele entra e faz morada e transforma. Agora, ele não é uma pessoa, ele não é ele Invasor, não é né? um invasor. E aí isso também tem muito a ver também com essa questão da violência. Eu acho que esse amor, ele é transformador justamente por isso. Mostra muito para mim, foi muito claro que mostra muita diferença entre algo mal, um invasor, uma pessoa que te faz mal, uma pessoa que Te obriga, né? te a fazer as obriga a fazer as coisas. coisas, e um Deus que é protetor, que cuida. É logicamente que a vida com Deus, isso não quer dizer que nós não vamos passar por nenhum outro problema, não vamos passar por nenhuma outra dificuldade. Isso não tem a ver com o amor que Deus nos dá. Tem a ver com as circunstâncias mesmo do dia a dia, né? E eu queria que as mulheres entendessem que a nossa vida é como o coração. O coração tem aqueles batimentos que eles sobem e descem. Sim. E a nossa vida, ela está em constante aprendizado disso. A gente está sempre em constâncias de momentos bons e momentos menos bons.
E é a mesma coisa com o coração. Ele vai lá e depois desce. E a nossa vida é a mesma coisa. Momentos bons, depois outros menos bons. Por que que Deus faz isso conosco? Ele faz isso conosco para que nós não ficamos soberbos. Por quê? Quando a gente está num momento super bom, a gente tem a tendência a esquecer de De onde qualquer veio, coisa. né? É por isso que as pessoas até falam, tem esse ditado que dá poder para a pessoa, dinheiro, para ver como que a pessoa vai se comportar. Justamente por isso, porque em momentos bons a gente tem a tendência a se esquecer de Deus. Então é justamente nos momentos menos bons que ele fala que ele opera milagres, que ele transforma e que depois ele dá a bonança. Porque nesses momentos menos bons, a gente é lapidado, transformados. E eu acho que foi isso comigo. Eu fui lapidada com a dor que eu senti, tanto na violência doméstica como imigrante. Por eu ter sofrido algumas coisas, isso me tornou forte ao ponto de eu querer não só ficar com aquilo só para mim. Eu falei, não, eu quero ajudar outras vidas, eu quero ajudar outras mulheres que, assim como eu, estão sofrendo ou com violência doméstica, ou com imigração, ou como empreendedora, né? Ou como preconceito. Claro. E foi isso. Ai, muito incrível seu testemunho forte, né? Muito incrível. E agora, focando, né, nesse seu trabalho com as mulheres, quais dicas você poderia dar para quem está querendo empreender e está com esse medo, igual você falou, ai, mas vou trocar o que é certo todo mês por algo que é incerto, pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Qual a primeira dica que você daria? Fazer uma pesquisa de mercado, saber se realmente aquele lugar no qual você quer empreender, se já não tem várias pessoas, né? Isso é indiferente, tudo bem que isso é indiferente de ter várias pessoas ou não, mas para uma pesquisa de mercado, isso faz muita diferença, porque para saber se você vai ter concorrência ou não, né? Isso, claro. Não só concorrência, mas, por exemplo, se você pega Leiria, que é uma cidade um pouco menor, né? E aí você pensa e você fala assim, ai, mas esse produto já tem muito. Então, o que eu vou ser? Só mais uma? Ah, então, tá, mas se eu quero fazer isso, qual vai ser o meu diferencial? Porque eu vou ter que ter um diferencial para se destacar entre todas essas. Então, traçar uma estratégia, né? Isso, tratar uma estratégia e também se posicionar mesmo, fazer acontecer e fazer com que você tenha um produto, né, ou um serviço diferenciado dos outros, né? Eu, como empreendedora, eu sou massoterapeuta e eu quis justamente, eu levei até mesmo para minha clínica essa questão das mulheres. Eu só atendo mulheres na minha clínica. Sim, é o seu diferencial. É o meu diferencial. Sim. Aí eu levei também essa questão da minha cor. Eu adoro rosa, então eu fiz um espaço todo rosa. Aí eu fiz um espaço todo floral, né? Mas muito clean, entre branco, rosa, até a marquesa é cor de rosa. Alguns utensílios que eu uso também eu me destaco sendo cor de rosa, para justamente atrair as mulheres e trair essa questão da beleza, de autocuidado. São pequenos pormenores que fazem toda a diferença. Claro. Eu falo para as empreendedoras, em tudo, no geral, embalagem, né? Por isso, a tal da pesquisa. Eu acho que você pesquisar é o primeiro ponto. Desde lá do começo eu falo sobre isso. Pesquisar qual é o seu mercado, o que você quer. Então, correr atrás de fornecedores que vão te ajudar a levar o seu empreendimento para um outro nível, né? Ou entrar naquele nível de pessoas também. Saber qual nível que você quer atingir, né? Com aquilo que você está fazendo. Então, acho que essa pesquisa é fundamental para qualquer empreendedor que queira mesmo se destacar e entrar no mercado do empreendedorismo. E, além disso tudo, acho que criar novas conexões, uma boa rede de networking é tudo, né? E você gera isso, né? No Conecta, justamente tem esse objetivo, de repente, para quem quer empreender e ainda é novo em Portugal, tentar criar uma boa rede de networking, não ter vergonha, né? Ir atrás de conhecer outras pessoas, porque, querendo ou não, uma boa rede de contatos é tudo para um negócio prosperar, né, gente? É verdade. E a rede de contatos, ela é criada assim, aos pouquinhos, né? E a gente nunca pode esquecer que um contato,
Ele pode ser, às vezes, o seu amigo do trabalho, às vezes pode ser um amigo ali que mora próximo a você, as igrejas. Você vai gerando esses contatos e eles vão te abrindo oportunidade de novos Com contatos. certeza. E às vezes eu falo para elas, olha, nunca perdem oportunidade de contatos, nunca. Às vezes eu tô na fila de um banco ou qualquer coisa que seja, se eu viro do lado, eu tô conversando com aquela pessoa, eu já troco com ela meu contato. Outro dia eu entrei uma garrafeira, que é para vender vinhos, e eu conversa vem com a senhora. Eu acabei falando do Conecta, acabei falando que eu era massoterapeuta, e ela falou, eu tô com uma dor aqui. Eu falei, eu atendo ali no Maringá. Então, olha, vamos trocar telefone? Eu falei, vamos. Olha aí, o contato. Claro. Então, porque às vezes é um lugar que você menos espera, mas que te abre uma oportunidade. Que você nem imaginava, né? Isso. Assim como aconteceu comigo lá atrás, quando eu Com a conheci senhorinha, a né? Felizmina. Eu acho que os contatos são assim, quando você menos espera, e até mesmo na internet. É legal falar isso, que muita gente me pergunta como eu trago pessoas para o Conecta. E eu queria deixar isso, por exemplo, como um bom exemplo. Eu me aventuro no online também assim como eu me aventuro quando eu estou num evento ou no dia a dia, no offline. Eu penso assim, essa pessoa, ela não me conhece, mas eu tenho que me apresentar, tenho que dizer quem sou e tenho que fazer um convite para ela. Eu penso sempre assim, o não eu já tenho, eu vou em busca do sim. Sim, claro. E eu envio, e muitas mesmo das vezes, eu conheço boas pessoas, faço bons negócios e consigo boas conexões através somente de eu me apresentar, falar um oi e falar quem eu sou, qual é o meu trabalho, como que é o Conecta Empreenda, como que é o Mulheres Empreendedoras. E essa pessoa gosta e começa a termos um contato. Conforme vamos conversando, a pessoa vai vendo quem eu sou, eu vou vendo quem a pessoa é, e logo ali vira aquele contato que, de repente, eu vou passar para algumas outras pessoas, Negócio, né? pode ser um negócio. Uma coisa que eu acho muito legal do networking, né? Que foi até uma coisa que aconteceu com a gente. Eu acho que você já sabe essa história, né? Que eu fui num evento em Leiria e aí eu conheci a Camila. Só que é como ela falou, onde ela vai, ela fala quem ela é, ela fala do trabalho dela. Daí eu lembro que no evento eu era só uma convidada, né? E aí eu fiz uma pergunta e a pessoa pediu para me apresentar. Então já dei minha carteirada também, já falei quem eu sou, o que eu faço. Aí a Camila falou, opa, ela faz isso. No evento da Camila, ela me convidou para estar lá no divã, falando sobre mim. Lá no evento da Camila, outra pessoa me conheceu e me convidou para receber um prêmio. Que foi o que a gente recebeu, né? Pandora, Então, assim, como uma coisa liga a outra. E, obviamente, se eu tivesse ido para lá e ficado quietinha no meu lugar, só absorvendo, eu teria adquirido conhecimento, mas teria parado por aí, né? Então, a importância de você ir e falar, igual você falou, onde você vai, você fala do que você trabalha, do que você faz. Tenta já conectar pessoas, né? É uma conexão tão grande. Você conheceu a Michelle Pandora, recebeu o Gênios da Atualidade, também teve o Petros, né? Teve o Petros. Que vocês a gente tiveram... levou o também programa. Isso, que como você também patrocinador. entrevistou, é verdade. E daí a gente participou do evento dele. Isso, verdade. é verdade. Olha como uma coisa eu leva a outra. A gente estava lá, a gente teve convite para ir para Paris. A gente foi por é conta deles. Então, assim, uma coisa... É tipo efeito borboleta, né? Isso. Que uma coisa... E a gente nem imagina, né? Isso. Que uma simples ação, você falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre quem você é, pode gerar toda essa estrutura, essa cadeia, né? Hoje eu entendo que eu estou dentro dessa cadeia. As pessoas falam assim, a Camila é uma mulher, é uma conectora. E a conectora, ela é o quê? A pessoa gruda em mim, toca em mim, eu me conecto com ela, só que eu não fico para mim. A minha conexão é sempre de círculo. Então, eu me conecto a Thaís se conecta a Marina e assim por diante. E aí, vocês conheceram a Michelle, sabe? Sim. E é essa conexão que eu faço. E eu tô sempre tentando fazer isso. Eu conheço uma pessoa, já aparece, assim, milhões de possibilidades para mim. Por isso que foi o que ela disse. Eu conheci ela e eu já vi milhões de possibilidades, mas eu já também vi
possibilidade dela encontrar várias outras pessoas que seria importante para o trabalho dela. Assim como eu apresentei para vocês, lembra o doutor André, o advogado? Sim, A sim, gente né? conhece a doutora Lana também, Aham. que faz parte também do nosso Vínculos. E eu acho que é sobre isso. A gente, conexão é isso, é você pensar, eu conheci ela, quem que eu posso apresentar para ela que vai fazer bem para o negócio dela, ou mesmo particularmente, né, para o trabalho, ou para a vida, ou até mesmo, de repente, Claro. isso pode até gerar amizade. Então, acho que conexão é isso, é quando você está disposta e aberta a receber. Mas acho que isso também tem muito a ver com a sua personalidade e generosidade, porque a pessoa pode ficar, não, eu quero os contatos, mas só para mim. Não quero dividir com ninguém para eu não perder, porque vai que eu preciso. Que é uma mesquinharia, né? Exatamente, porque compartilhando, Tudo se né, agrega, você ganha muito exato. mais. Camila, nós temos um momento aqui especial, o famoso DR, que significa papo direto e reto. Tá bem. Nós iremos lhe fazer algumas perguntas e você responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá? Ui, tá bom. Uma viagem. Paris. Ah, todo mundo gosta de Paris, né, Eu gente? também falei, parei. Um perrengue de viagem. Toda vez eu tenho ânsia de vômito no avião. Você enjoa, não Enjoo. Ai, meu Eu Deus. tenho isso no carro. Nossa, viajar na estrada, assim, muito distante, eu passo mal. Eu também. Do que sente falta do Brasil? Da comida. É diferenciada, Não né? adianta, comida brasileira é tudo, né, gente? É. Do que você não sente falta? Da violência. Algo que se orgulha? Do meu caráter. Da minha bondade, pronto. É uma incrível. coisa que eu me orgulho. Um conselho para quem está chegando em Portugal. Venha preparado. Faça muitas pesquisas. Arrasou. Camila, foi incrível. Muito obrigada por compartilhar com a gente um pouco da sua história, da sua agradeço. superação, da sua força, da sua garra, do seu caráter, né, da sua bondade. Muito obrigada. Nós estamos muito felizes mesmo com a sua presença. Adoramos ouvir todo o seu testemunho, toda a sua superação. Realmente, você é uma pessoa que serve de inspiração para outras mulheres, tanto pelo seu movimento quanto pela sua história de vida, né? De tudo que você conseguiu superar. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, vocês que assistiram até aqui, não esquece de curtir e compartilhar. Porque o que acontece, amiga? A pessoa assiste e faz o quê? Não curte, Não curte, não compartilha. Não compartilha, porque a gente vê as visualizações. Então, você que está aqui assistindo, por favor, curte nosso vídeo, compartilha. A gente ajuda a gente a crescer. Pessoas que você conhece, que querem empreender, que têm uma vida, né, parecida com o que a Camila narrou, compartilha com ela. Eu tenho certeza que esse vídeo vai acrescentar muito. Então é isso. É Muito isso. obrigada.